encarnado que oferecesse suas próprias experiências. Camilo foi um suicida. Acometido por um mal dos olhos que o levou à cegueira, julgando-se incapaz de resistir a semelhante provação, matou-se com um tiro no ouvido, aos 65 anos. Alguns decennios mais tarde, seu espírito encontrou em Ivone Pereira, dedicada a médium espírita, a intérprete de suas impressões para que lhe oferecesse aos homens a visão dantesca dos sofrimentos que aguardam o suicida. É um tema digno da pena do grande Camilo. Somente ele poderia descrever, com riqueza de detalhes e de forma envolvente, o que é a tragédia do suicida, que começa quando ele reconhece, penosamente surpreendido, que seu desejo de fuga não se concretizou. A vida continua, com sofrimentos 1000 vezes acentuados. Julgando-se a princípio apenas ferido com o tiro que desfechara contra si mesmo, o espírito do escritor experimenta dores lancinantes. Parece-lhe estar num leito de hospital, curioso nosocomio onde ninguém lhe dispensa cuidados. Clama por socorro, deseja ver os familiares, mas ninguém lhe dá atenção. A dor o alucina, em seus ouvidos vibra, inextinguível, o som do tiro a torturar-lhe os tímpanos. Às suas narinas chega o odor fétido de carne em decomposição. Parece-lhe vir do próprio leito. Após angústias extremas, levanta-se cambaleante, tateia em volta e percebe, horrorizado, dentre as negras trevas que o envolvem, que se encontra num cemitério. Sua cama era apenas um túmulo, a carne em decomposição, o seu próprio cadáver. Foge, apavorado. Perambula pelas ruas e é atraído para o lar. Mas ninguém lhe dá atenção. Gargalhadas estridentes, de pessoas que parecem rir de sua situação, o acompanham, aumentando seu desespero. E por mais que vagueie, irresistível força o reconduz ao cemitério. Depois é envolvido por uma legião de espíritos de suicidas, e vão todos parar em terrível região do umbral, denominada o Vale dos Suicidas. Camilo procura na terra um lugar semelhante, que permita aos homens tanto ter uma ideia do que é o vale. Mas não o encontra. Lembra-se do Vale dos Leprosos, na antiga Jerusalém, onde eram segregados do convívio social os infelizes portadores de lepra, considerados imundos por seus contemporâneos. E diz: o Vale dos Leprosos, lugar repulsivo da antiga Jerusalém de tantas emocionantes tradições, e que no orbe terráqueo evoca o último grau da abjeção e do sofrimento humano, seria consolador estágio de repouso comparado ao local que tento descrever. Pelo menos, ali existiria solidariedade entre os renegados. Os de sexo diferente chegam mesmo a amar-se. Adotavam-se em boas amizades, irmanando-se no seio da dor para suavizá-la. Criavam a sua sociedade, divertiam-se, prestavam-se favores, dormiam e sonhavam que eram felizes. Mas no presídio de que vos desejo dar contas nada disso era possível, porque as lágrimas que se choravam ali eram ardentes demais para se permitirem outras atenções que não fossem as derivadas da sua própria intensidade. No Vale dos Leprosos havia a magnitude compensadora do sol para retemperar os corações. Existia o ar fresco das madrugadas com seus orvalhos regeneradores. Poderia o precinto ali detido contemplar uma faixa do céu azul. Seguir, com o olhar enternecido, bandos de andorinhas ou de pombos que passassem em revoada. Ele sonharia, quem sabe, lenido de amarguras, ao poético clarear do planilônio, enamorando-se das cintilações suaves das estrelas que, lá no inatingível, acenariam para sua desdita, sugerindo-lhe consolações no insulamento a que o forçavam as férreas leis da época. E, depois, a primavera fecunda voltava, rejuvenescia as plantas para embalsamar com seus perfumes caridosos as correntes de ar que as brisas diariamente tonificavam com outros tantos bálsamos que traziam no seio amorável. E tudo isso era como dádivas celestiais para reconciliá-lo com Deus, fornecendo-lhe tréguas na desgraça. Mas na caverna onde padecia o martírio que me surpreendeu além do túmulo, nada disso havia. Aqui, era a dor que nada consola,
A desgraça que nenhum favor ameniza, a tragédia que ideia alguma tranquilizadora vem orvalhar de esperança. Não há céu, não há luz, não há sol, não há perfume, não há tréguas. O que há é o choro convulso e inconsolável dos condenados, que nunca se harmonizam. O assombroso ranger de dentes da advertência prudente e sábia do Mestre de Nazaré. A blasfêmia assintosa do réprobo a se acusar a cada novo rebate da mente flagelada pelas recordações penosas. A loucura inalterável de consciências contundidas pelo vergastar infame dos remorsos. O que há é a raiva envenenada daquele que já não pode chorar, porque ficou exausto sob o excesso das lágrimas. O que há é o desaponto, a surpresa aterradora daquele que se sente vivo a despeito de se haver arrojado na morte. É a revolta, a praga, o insulto, o ulular de corações que o percutir monstruoso da expiação transformou em feras. O que há é a consciência conflagrada, a alma ofendida pela imprudência das ações cometidas, a mente revolucionada, as faculdades espirituais envolvidas nas trevas oriundas de si mesma. Camilo fala depois do tratamento que recebeu em instituição socorrista do plano espiritual e de generosos benfeitores que orientaram e ajudaram, preparando-o para novas experiências na terra, quando enfrentará, em regime de débito agravado, a expiação da cegueira, da qual tentou fugir. Toda a descrição de Camilo Castelo Branco, registrada no livro Memórias de um Suicida, publicado pela Federação Espírita Brasileira, encontra plena confirmação nos princípios da doutrina espírita, segundo os quais o suicídio provoca violento trauma perispiritual. Expulso violentamente do corpo que destruiu, o suicida atinge a espiritualidade empolgado pelas sensações angustiantes da morte física, em terríveis padecimentos, por uma questão de sintonia psíquica. Associa-se a companheiros de infortúnio, para longo confinamento nas regiões umbralinas. Vales como o descrito funcionam, segundo a narrativa, como câmaras de descompressão, onde os suicidas esperam que o tempo esgote os desequilíbrios mais acentuados que provocaram em si mesmos. Depois são socorridos por piedosos samaritanos do além, preparando-se para regressar à terra, no reencontro com as situações de que pretenderam fugir. O Espiritismo nos oferece aquela substância de conhecimento que impõe a responsabilidade de viver, e viver bem, conscientes de que colhemos hoje o mal que semeamos ontem, e que, se desejamos um futuro de bênçãos, é preciso que semeamos melhor, sem destruir o arado, o corpo físico que Deus nos oferece por empréstimo, pois, se o fizermos, o campo de nosso destino ficará repleto de espinhos. Então, lembrando a advertência de Jesus, registrada por Camilo, haverá para nós choro e ranger de dentes. Testemunho diferente. Relato capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, livro do Novo Testamento que descreve as atividades iniciais da igreja cristã, que a simpatia de que desfrutavam Simão Pedro e seus companheiros, em Jerusalém, em face do piedoso trabalho que realizavam na casa do caminho, despertou a ira dos senhores do Sinédrio, que os prenderam e submeteram ao açoite. Depois os soltaram, ordenando-lhes que nunca mais falassem de Jesus. Registram os versículos 41 e 42, e eles se retiraram do Sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e pregar a Jesus, o Cristo. Dificilmente os políticos e os profissionais da região poderiam compreender tão corajosa atitude. É que os cristãos não estavam atrelados aos interesses do mundo. Eles defendiam a causa de Deus, sob inspiração do Mestre Sublime, que os sustentava nos mais duros testemunhos. Com Jesus caminhavam, com Jesus trabalhavam, com Jesus sonhavam a construção do reino divino, onde todos seriam irmãos, e onde o maior seria sempre o que se fizesse, espontaneamente, servo de todos. Perseguidos pelos judeus primeiro, depois pelos romanos, torturados, feridos, humilhados e martirizados,
conservavam admirável fidelidade aos seus ideais. Viviam num clima altamente espiritualizado, de exaltação da fé, sem lugar para vacilações ou dúvidas. Seus lemas bem poderiam ser a dedicação e o sacrifício. Dedicação extremada à semeadura da fraternidade e do amor, com a força irresistível do exemplo, sacrifício da própria vida, oferecida em holocausto como testemunho supremo de convicção, quando as forças reacionárias da velha Roma pretenderam eliminar a doutrina nascente com o assassinato coletivo de seus profitentes. Com o suor da dedicação e o sangue do sacrifício nutriram a árvore nascente do cristianismo, para que ela se desenvolvesse plena de vigor e esperança, a acenar com novas perspectivas para a humanidade, em meio à decadente civilização dos Césares, que em breve morreria. A nossa civilização ocidental também apresenta sintomas de decrepitude e estertora-se nas contradições geradas pelo tremendo contraste entre o progresso material que leva o homem à lua, e o progresso moral, ainda situado no domínio dos impulsos primitivos. Como proclama a sabedoria oriental, o homem aprendeu a movimentar-se no mar e no ar, mas não aprendeu a andar como homem. E onde a razão deturpada cede ao domínio das paixões, onde a virtude é desdenhada, onde prevalecem os interesses imediatistas, onde a ânsia de poder, riqueza, conforto e prazer constitui a média das aspirações gerais, o fim está sempre próximo como ocorreu tantas vezes outrora. Diante das tormentas que se aproximam, o Espiritismo situa-se por vigoroso apelo às consciências para a preservação dos patrimônios espirituais e morais da humanidade. À semelhança dos primitivos cristãos, os espíritas também são convocados a grandes testemunhos e talvez até mais difíceis, porque não se trata mais de morrer por Jesus e, sim, de conseguir viver com Jesus. Isto exige autenticidade, capacidade de sermos nós mesmos, de mantermos uma conduta inspirada em convicções legítimas, superando a alienação imposta por uma sociedade de consumo onde os meios de comunicação como a televisão, o cinema, o rádio e a imprensa, colocados a serviço de interesses materialistas, condicionam nossos desejos, nossos prazeres, nosso comportamento. Diz Erich Fromm, um notável pensador alemão, que o grande perigo que ameaçava o homem no passado era ele tornar-se escravo, sob imposição dos poderosos e dos tiranos. O grande perigo de nosso tempo, diz ele, é o homem tornar-se autômato. E as multidões de hoje, conduzidas como imensos rebanhos, sob indução da propaganda que lhes diz o que comer, o que vestir, como pensar, como amar, procedem como automatos programados para a mediocridade, incapazes de conceber a existência em termos de aprimoramento moral e espiritual. Por isso, não têm condições para participar do banquete do Evangelho, oferecido por Jesus aos que não se alienaram. Muitos tentam furtar-se à condição de autômatos, e isso tem acontecido particularmente com os jovens, mas continuam teleguiados, embora se proclamem livres, pois escolhendo o caminho da rebeldia, inspiram-se, indevidamente, na negação de todos os valores morais, tornando-se, assim, agentes inconscientes das sombras, presas fáceis de hábeis obsessores que os conduzem por tortuosos caminhos de vício, degradação e crime. Em se tratando de vida abundante, segundo a expressão evangélica, superadas as pressões alienatórias do mundo atual, não há alternativa senão aquela oferecida pelos cristãos primitivos, dedicação e sacrifício. Dedicação intransferível à causa do bem, no caminho da virtude e da sabedoria, em ritmo de fraternidade e autoaprimoramento, para a edificação de um futuro de bênçãos. Sacrifício de tudo que satisfaz o homem perecível, mas não interessa ao espírito eterno. Sacrifício dos programas de televisão, que no estágio atual distraem, mas raramente edificam. Sacrifício das conversações inúteis e inconsequentes, onde vicejam, com facilidade, a maledicência e a malícia. Sacrifício das tão procuradas horas de lazer, em que damos livre curso às fantasias que nos oprimem.
sacrifício de atividades absorventes com as quais procuramos garantir fartura e conforto, mas que significam quase sempre um marca-passo no caminho da evolução, ensejando tropeços desastrosos. Nunca superaremos a alienação, nem deixaremos de ser simples autônomos, incapazes de agir senão sob estímulos exteriores, enquanto nossas mãos e nossa mente não estiverem ocupados permanentemente com o melhor, com a vida em termos de eternidade, considerada a nossa condição de espíritos em trânsito pela Terra. E se nos parece demais o impositivo de tal ação sem limites, recordemos Jesus em João, capítulo 5, versículo 17, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Pernicioso condicionamento. Segundo os padrões usuais, o vício é uma espécie de condicionamento que prende o indivíduo a determinada prática nociva. Para o fumante, por exemplo, o cigarro é uma necessidade tão premente quanto dormir ou comer, porquanto os elementos constituintes do fumo, principalmente o alcatrão e a nicotina, gerando reações orgânicas condicionais, provocam mal-estar, sempre que desaparecem da circulação sanguínea. A iniciação no vício é quase sempre um problema de autoafirmação. Para o adolescente, tirar o cigarro da carteira, levá-lo aos lábios, riscar o fósforo e expelir a primeira baforada, e um ritual que lhe dá segurança e o faz sentir gente, principalmente quando está sozinho, em lugar público. Por isso, suporta corajosamente o gosto amargo e a tentação de tossir. Depois, acostuma-se e chega até a sentir algum prazer. Mas logo vem o condicionamento e o fumo torna-se indispensável. Sem o cigarro, sente-se inquieto, nervoso. Completa-se o ciclo, que começou no desejo de autoafirmação e terminou na necessidade. Acresce-se que o vício é também um problema de compensação psicológica, em que o indivíduo procura, mergulhando no domínio das sensações, atender sua fome íntima de paz. Todavia, este é o pior caminho, pois o vício é um Deus insaciável, que exige plena submissão dos fiéis, transformando-os em autênticos escravos. Todo viciado é um suicida inconsciente e, ao desencanar, enfrentará problemas difíceis de adaptação, pois além do condicionamento físico há um condicionamento espiritual. O espírito do viciado experimenta crises angustiantes, atormentado pela necessidade de álcool, fumo, psicotrópico, tóxico ou qualquer outra viciação cultivada na terra. Não raro, acabará perseguindo companheiros de infortúnio, a fim de que, por um processo de associação psíquica, experimente as sensações desejadas. Conhecemos, há tempos, um homem portador de câncer no estômago. Como sentisse muitas dores, começou a usar, sob prescrição médica, doses moderadas de morfina. Após alguns dias, inusitadamente, passou a exigir doses mais elevadas, mostrando-se insaciável. Estranha reação, já que a aplicação da morfina era recente e nem chegara a criar um condicionamento. Mais estranha era a sua superexcitação, agressivo, nervoso, o que contrariava seu comportamento normal. Sua esposa, fervorosa e dedicada, certo dia em que o marido se mostrava mais inquieto, ajoelhou-se aos pés da cama e em prantos implorou a proteção do céu. Qual não foi a surpresa de outros familiares presentes, ao constatar que a ansiedade do marido se transferiu para ela que, embora sem nunca ter usado morfina, sentia a irrefreável necessidade da droga. A crise durou várias horas e somente foi debelada com o concurso de passes e orações. Soubemos depois que nosso amigo estava sob a influência de um espírito viciado em morfina. Quando sua mulher perdeu o controle, médium sensível e indisciplinada que é, sintonizou com a entidade e passou a sofrer sua influência. Em relação aos alcoólatras, há uma expressão que define bem sua posição diante dos viciados do plano espiritual. São canecos vivos. Alcoólatras desencarnados os assediam, estimulando-os à bebida, a fim de que, pelo mesmo processo de associação psíquica, possam satisfazer-se. O álcool,
no organismo do viciado, passa por um processo de eterização e é absorvido pelo parceiro invisível. É porque não está bebendo sozinho, que o caneco consegue resistir à ingestão de grandes doses de bebida. O viciado sempre renascerá com limitações físicas. O alcoólatra terá problemas gástricos, fígado debilitado. O fumante terá propensão às moléstias do peito, bronquite, asma, enfisema. O toxicômano ressurgirá com limitações da inteligência e fragilidade nervosa. Estes males serão não apenas as consequências dos excessos cometidos no passado, mas, sobretudo, recursos de contenção destinados a sofrer as tendências inferiores que desenvolveram no íntimo da personalidade. Serão muletas que os ensinarão a caminhar com cuidado, evitando a reincidência. Um único vício nos é lícito e proveitoso cultivar, o vício de praticar o bem, que começa quando procuramos esquecer um pouco de nós mesmos e se consolida quando aprendemos a servir. Então superaremos em definitivo a tendência humana de procurar nos vícios da terra a ilusória satisfação de nossos anseios de paz e conforto, sempre sucedida de inquietações e desequilíbrios. O problema da violência. A ação do livro Nosso Lar, de André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, decorre no período de agressões da Alemanha nazista, que culminou com a Segunda Guerra Mundial. O autor reporta-se em vários capítulos as preocupações dos espíritos com o conflito, situação semelhante a pessoas que, residindo no Brasil, na época, tinham familiares na Europa. E descreve a mobilização de trabalhadores do além para socorrer as vítimas das batalhas e neutralizar pelo menos em parte a influência de forças do mal, que se assenhoreiam do homem quando ele mergulha na loucura da guerra. Um desses abnegados enfermeiros, o ministro Benvenuto, comenta: nunca, como na guerra, evidencia o espírito humano a condição de alma decaída, apresentando características essencialmente diabólicas. Vi homens inteligentes e instruídos localizarem, com minuciosa atenção, determinados setores de atividade pacífica, para o que chamam impactos diretos. Bombas de alto poder explosivo destroem edifícios pacientemente construídos. Aos fluidos venenosos da metralha, casam-se as emanações pestilentas do ódio e tornam quase impossível qualquer auxílio. A expressão alma decaída define bem a condição de rebeldia que caracteriza o comportamento humano, a manifestar-se em ondas de violência coletiva, como numa guerra, ou individual, como num assalto, ofensa ou discussão. A agressividade, a tendência para resolver seus problemas apelando para a força, é bem própria ainda da natureza humana, a evidenciar seu profundo atraso moral. E hoje, mais do que nunca, prevalece a lei do mais forte, transformada em fator de autoafirmação para governos e indivíduos, com total desrespeito pela ordem e pelo direito. Quais as causas dessa atual onda de criminalidade, tanto no campo individual como no coletivo? A pergunta é feita por Arnold J. Toynbee, considerado um dos maiores historiadores dos tempos modernos. E ele mesmo responde: talvez a razão fundamental seja a perda da religião. Deixamos de acreditar nas formas convencionais de religião e não encontramos novas alternativas. Vivemos num vácuo religioso. E, talvez, em grande parte por esse motivo, os padrões tradicionais e os códigos de ética perderam sua força. Esse colapso espiritual surgiu nas duas guerras mundiais, cujos efeitos foram cumulativos. As guerras abriram as comportas da onda de violência que hoje se derrama sobre o mundo. O homem viveu durante muito tempo preso ao formalismo religioso, à mera frequência às igrejas, como cumprimento de uma obrigação herdada dos pais, submetendo-se às práticas e costumes do que por convicções autênticas. Por isso, na medida em que amadureceu intelectualmente, superando condicionamentos seculares, desligou-se da religião, simplesmente porque ela já não atende seus anseios e necessidades. Este fenômeno é observado com maior intensidade nos grandes centros urbanos, onde o indivíduo,
motivado pelo desejo de desfrutar conforto e segurança, em base de enriquecimento e prestígio, multiplica-se negócios e interesses relacionados com dinheiro e poder. Isto é muito grave, porquanto na medida em que o homem passa a viver em função exclusivamente de interesses imediatistas, sem nenhuma cogitação de ordem espiritualizante, perde o controle dos impulsos agressivos que ainda o caracterizam, e a violência torna-se a primeira consequência desse vácuo religioso a que se refere Toynbee. A mesma definição é apresentada por André Luiz quando, procurando explicar o fenômeno da violência, diz, pelo mesmo Benvenuto, falta de preparação religiosa. Não basta ao homem inteligência apurada. E-lhe necessário iluminar os raciocínios para a vida eterna. Mais do que nunca, em face da conturbação atual, o homem tem necessidade de uma religião, não em seu sentido formal, o mero comparecimento às igrejas para cumprimento de cultos exteriores, mas como luz que se projete sobre sua mente, dando-lhe um objetivo para a vida que se estenda além dos efêmeros interesses da terra, com uma consciência de imortalidade, que não seja apenas uma questão de crença, inspirada na capacidade de aceitação, mas uma certeza apoiada na lógica e na razão. Não diremos que essa religião é o espiritismo, porquanto proclamar que a violência somente será eliminada da face da terra quando todos formos espíritas, seria uma afirmação tão sectária e tola quanto aquela defendida pelos sacerdotes católicos no passado, segundo a qual fora da igreja não há salvação. Não seremos todos espíritas ou católicos, nem budistas ou protestantes, em futuro próximo ou remoto, porquanto, por muitos séculos teremos espíritos na Terra em diferentes estágios evolutivos e com diferentes motivações culturais e sociais. Mas podemos afirmar, com certeza, que a doutrina espírita está na vanguarda de todos os movimentos libertadores da consciência humana. E princípios como a reencarnação e a lei de causa e efeito, que definem a atuação de leis divinas que disciplinam a evolução do espírito, forçosamente serão assimilados por todas as religiões, que não tardarão em cultivar o intercâmbio com o além, a conversa com os mortos, oferecendo, assim, ao homem uma substância de conhecimento e uma certeza de continuidade da vida que o motivem suficientemente para que se decida a lutar contra suas tendências inferiores, consciente de que do seu esforço por se melhorar depende sua felicidade. Quando a contenção da violência deixar de ser um problema policial e se transformar em questão de disciplina do próprio indivíduo, quando a paz for produto não da imposição de leis humanas, mas da observância coletiva das leis divinas, então viveremos num mundo melhor. A verdade de cada um. Todas as manifestações de violência, desde a ofensa verbal às loucuras da guerra, têm uma justificativa comum, a defesa de um direito, com base na visão que um indivíduo ou um governo tem da verdade, a sua verdade. Lutando por ela, nações agridem-se, revolucionários promovem o terror, aviões despejam toneladas de explosivos sobre populações indefesas. Em favor dela, as pessoas erguem a voz e desrespeitam-se umas às outras com impropérios e palavrões. Trabalhando por ela, marido e mulher discutem acaloradamente, esquecendo comezinhas regras de civilidade. O pai impõe restrições absurdas ao filho, violentando seu livre-arbítrio, e este, por sua vez, entrega-se à rebeldia e à indisciplina, comprometendo-se em atos inconsequentes. Todavia, a violência é sempre o pior caminho, porquanto, em qualquer desentendimento, sempre que nos deixamos dominar pela ira, já teremos deixado de lutar pela verdade e começado a lutar por mesquinhos interesses pessoais. E sempre que arreganhamos os dentes, caindo na agressividade, que é o argumento dos brutos, sofremos um curto-circuito mental que acaba por levar-nos a desatinos, dos quais fatalmente nos arrependeremos. E como encontrar justificativas se, pretendendo defender o que julgamos certo, nos comprometemos em tão errôneo comportamento? Se estamos realmente empenhados em promover a verdade,
edificando aqueles que nos rodeiam, será contraproducente agredi-los com gestos ou palavras. Jamais conseguiremos convencer alguém se não entrarmos primeiro em seu coração. E a porta do coração não pode ser arrombada. Ela somente se abre ante os apelos do amor. Um pai poderá impor determinado comportamento ao seu filho, usando de violência. Mas se o filho observa as disciplinas paternas apenas porque tem medo, quando vencer o temor deixará de observá-las. Entretanto, se o pai usar a chave certa para entrar no coração do filho, a manifestar-se nos valores da compreensão e do companheirismo, respeitando sua integridade de criatura humana com direito às suas próprias opções, então, fatalmente, o filho acabará por ajustar-se à orientação paterna, não por medo, mas simplesmente porque é impossível resistir aos apelos do amor. Por isso, Jesus, o mensageiro divino, que poderia apresentar-se revestido da autoridade dos governantes ou do poder dos reis, preferiu a condição de humilde homem do povo, a fim de falar mais intimamente ao coração do homem. E falou eloquentemente, transformando criaturas pecadoras e frágeis em santos e heróis. Em Maria de Magdala, a mundana execrada pelo povo, enxergou apenas a jovem sensível, iludida em seus anseios de mulher. E recebendo-a com carinho, sem acusações ou críticas, ajudou-a a transformar-se na seguidora ardorosa e fiel, que seria a mensageira da ressurreição. Em Simão Pedro, que o negara 3 vezes, não obstante os benefícios e as lições recebidas durante 3 anos de convivência, viu apenas o discípulo traído pelo medo e, sustentando-o em suas vacilações, ajudou a transformar-se no baluarte do cristianismo nascente. Em Saulo de Tarso, perseguidor cruel que chefiava vasto movimento de combate aos cristãos, observou apenas o defensor intransigente de Moisés, dominado por perigosa fixação, e procurando na estrada de Damasco, ajudou a transformar-se no grande Paulo, o apóstolo dos gentios e o maior divulgador de sua doutrina. Ninguém, como Jesus, soube demonstrar a excelência do amor na conversão dos homens ao bem. Amor que perdoa e socorre, releva e atende, esquece e ampara, fazendo sempre o melhor. Quando houvermos avaliado inteiramente a força de que dispõe aquele que consegue realizar a plenitude do amor, então deixaremos a violência de lado, como o aleijado que abandona a precária sustentação das muletas ao descobrir que pode andar. O mais importante. Porque Deus não deu as mesmas aptidões a todos os homens. Deus criou todos os espíritos iguais, mas cada um deles vive há mais tempo ou menos tempo e, por conseguinte, tem maior ou menor soma de aquisições. A diferença entre os espíritos está no grau de experiência e no uso da vontade, que é o livre-arbítrio. Daí decorre que uns se aperfeiçoam mais rapidamente, o que lhes dá aptidões diversas. A mistura de aptidões é necessária, a fim de que cada um possa contribuir para os desígnios da providência, nos limites do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, outro faz. É assim que cada um tem a sua função útil. Questão número 804, de O Livro dos Espíritos. Temos aqui definido o problema das vocações. Do selvagem ao gênio encontramos espíritos em diferentes estágios evolutivos, motivo pelo qual os mais velhos, com experiências mais amplas, tendem a apresentar maior soma de conhecimentos e aptidões. Assim, o espírito, ao reencarnar, situa-se em atividades compatíveis com seu grau de evolução, observada, entretanto, a lei do merecimento, que limita nossa inteligência e nossas forças sempre que delas façamos mau uso, estimulando a renovação. O homem altamente intelectualizado, que se comprometeu em crimes, vícios e intrigas, renascerá com cérebro deficiente, em situação constrangedora, que lhe imporá o resgate do passado e uma reformulação de comportamento. É observada também a necessidade de diversificação de experiências, que pode levar o catedrático de hoje a optar, numa reencarnação futura, pela posição de humilde homem do campo.
A psicologia, que se preocupa com a criação de métodos que permitam definir o problema das vocações, será enriquecido um dia com o conhecimento da reencarnação e da lei de causa e efeito. Compreender-se-á, então, que lavrador, operário, cientista, religioso, escritor, médico e todos os demais, são espíritos em diferentes gradações de conhecimento e experiência, conduzidos a atividades que guardam estreita relação com sua idade espiritual. Semelhantes raciocínios representam uma advertência para os pais, no sentido de respeitarem a posição dos filhos, evitando projetar neles seus próprios anseios e recalques, a violentarem sua personalidade. É comum, por exemplo, o homem que foi criado em meio humilde mal fez o aprendizado das primeiras letras, tendo conseguido com seu trabalho uma posição melhor, raciocina: bem, meu filho não será como eu. Terá uma condição melhor. Estudará, frequentará a universidade, será médico ou engenheiro. Na verdade, este homem não está pensando em favorecer a realização do filho diante da sociedade. Está pensando muito mais em sua própria realização, através do filho. E acabará pressionando o menino, levando-o a fazer o que não deseja e para o que não possui vocação, transformando-o num mau profissional. Logicamente, deve haver da parte dos pais o esforço no sentido de estimular os filhos ao estudo. O desenvolvimento intelectual é uma das asas através das quais alçamos voo rumo à perfeição. Mas é preciso agir com habilidade, procurando definir suas tendências, a fim de que possamos ajudá-los a participar de atividades que atendam suas necessidades evolutivas, considerando-se que, se o filho tem vocação para mecânico, e preferível que seja um bom e feliz mecânico a ser um mau e infeliz advogado ou médico. Que os filhos sejam orientados e estimulados ao aperfeiçoamento intelectual, procurando sempre melhores níveis, mas respeitada a sua condição de seres humanos, dotados de personalidade própria, a fim de que encontrem o seu caminho. Não importa qual seja esse caminho, se o filho será presidente da República ou pedreiro, porquanto sua felicidade não estará subordinada à posição social que ocupe e, sim, ao fato de estar perfeitamente integrado em experiências que favoreçam a mobilização de suas potencialidades criadoras, dentro de suas possibilidades evolutivas. Por isso, a principal tarefa dos pais é a de preparar o filho para fazer sempre o melhor, com consciência de dever e senso de responsabilidade, como lembra a composição poética de Douglas Malloch. Se você não puder ser um pinheiro no topo da colina, seja um arbusto no vale, mas seja o melhor arbusto à margem do regato. Seja um ramo, se não puder ser uma árvore, se não puder ser um ramo, seja um pouco de relva e dê alegria a algum caminho. Se não puder ser almíscar, seja, então, apenas uma tilha, mas a tilha mais viva do lago. Não podemos ser todos capitães, temos de ser tripulação. Há alguma coisa para todos nós aqui. Há grandes obras e outras menores a realizar. E é a próxima tarefa que devemos empreender. Se você não puder ser uma estrada, seja apenas uma senda. Se não puder ser sol, seja uma estrela. Não é pelo tamanho que terá êxito ou fracasso, mas seja o melhor, do que quer que você seja. Fim.